Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí às emergências cardiológicas. Na aula de hoje a gente vai estar conversando sobre bradiarritmias. Bom, então vamos começar definindo o que é uma bradiarritmia, né? A gente tem que o padrão de referência de batimentos do coração é de 60 a 100 batimentos por minuto. Ou seja, abaixo de 70 minutos a gente tem o que é considerado uma bradicardia, um coração batendo mais devagar que o normal. Algumas referências dizem que bradicardia é só abaixo de 50 batimentos por minuto. Por quê, né? Porque bradicardia a gente geralmente tenta ligar a uma patologia, né? E ali entre 50 e 60, muitas vezes a gente tem aí um coração de um atleta que bate mais devagar, enfim. Essa referência que tenta botar em 50 tenta trazer para um padrão mais fidedigno de uma patologia em si. Mas a gente tanto pode classificar uma bradicardia como menos de 50 quanto menos de 60. Aí vai depender da fonte. Uma bradiarritmia é justamente uma bradicardia com uma alteração do ritmo sinusal. Da mesma forma que um ataque arritmia, né, vai ser um ataque cardíaco com alteração do ritmo sinusal. Bom, e aí eu já iniciei fazendo adendo, mas nem toda bradicardia ou bradiarritmia vai ser uma doença. Para a gente ter uma doença, a gente precisa de ter uma sintomatologia. Salvo algumas exceções, que mesmo frente a esses tipos de bradiarritmias, a gente vai estar diante de uma doença ali pré-estabelecida, até que se prove o contrário, maligna, e a gente vai ter que intervir mesmo no paciente assintomático. Isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Antes da gente conversar sobre esse fluxograma, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre fisiologia cardíaca, né? Fisiologia elétrica, para a gente poder entender direitinho a fisiopatologia desse problema. Então, para quem ficar curioso com esse site aqui, eu vou deixar aí na descrição do site. Então, aqui a gente tem, né, o sistema elétrico do coração. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais sobre ele, mas a gente tem o nosso sinoatrial como marca-passo principal do nosso coração. Do nosso sinoatrial, a gente tem um impulso chegando aqui do nó átrio ventricular. Depois a gente vai para o feixe de Hirschner. E depois as fibras de Purkinje para a gente poder ter a contração cardíaca. Dito isso, a gente tem que a fisiopatologia da bradicardia vai ser justamente a gente perder o nosso sinoatrial como nosso marca-passo principal. De todas essas células aqui, como vocês podem ver, ela tem um certo automatismo, ou seja, uma capacidade contrátil de se autocontrair. Só que o nosso sinoatrial é que tem maior automatismo. E em função disso, é justamente ela que dita o ritmo cardíaco, porque ela é quem bate mais. A gente vai aqui é justamente ao nosso padrão de frequência cardíaca, 60 a 100 minutos. Mas se algum outro local, algum outro foco, algum outro nó toma o controle desse automatismo, ou o nosso sinoatrial está com algum problema, ele está com o automatismo prejudicado, a gente vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, porque quanto mais para baixo aqui do nosso sinoatrial, menor a capacidade de automatismo, como vocês estão podendo ver aí na imagem. Certo. E aí, vamos entender, né, do porquê desse maior automatismo aí do nosso sinoatrial. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês aqui essa via elétrica e tal, mas vamos explicar como é que funciona a eletrofisiologia, né, das células do marca-passo. Então, o que é que acontece? Acaba que, pelo fato do nosso sinoatrial estar sendo ali, batendo, acaba que ele não tem um potencial de repouso verdadeiro. Mas caso ele tivesse um potencial de repouso verdadeiro, esse potencial seria a menos de 60 mV. Por que é que ele não tem? Uma diferença muito grande. Aqui, eu já vou começar mostrando uma diferença do marca-passo para do não marca-passo, que é aqui. Se vocês olharem aqui, o potencial de repouso das células não marca-passo é menos 100 mV. As células do marca-passo não têm potencial de repouso, mas se tivessem seria menos 60. Por que ela não tem, né? Agora a segunda diferença. A segunda diferença é que as células do marca-passo ela tem os canais que são chamados canais
de nucleotídeos cíclicos ativados por hiperpolarização. O que é que isso quer dizer? Geralmente os canais, se você está lembrado aí desse assunto, né, da fisiologia elétrica do coração, os canais eles tendem a abrir quando a gente tem uma despolarização. Então, a gente tem alguma corrente, alguma coisa chega naquela determinada célula, ela despolariza e quando ela despolariza, os canais abrem. No músculo cardíaco não, mas no nó sinoatrial a gente não precisa desse trigger. Por quê? Desse gatilho. Por causa justamente desses canais que são ativados pela hiperpolarização. Quando a célula ela chega em menos 60 mV durante a diástole, que é o normal, né? Ela vai voltando ali para a concentração dela, esses canais eles são ativados, né? Então, a partir do momento, esses canais se abrem e a gente começa a ter uma entrada de sódio. A gente vai gerar uma corrente chamada de corrente Fanny. Por que Fanny? Fanny é engraçada, e a gente chama engraçada porque esses canais eles são contrários do normal, então acaba sendo uma coisa engraçada. Não é que seja engraçada, né? Acho que a gente descobriu e colocou esse nome, achou engraçado. Bom, e aí, a partir do momento que vai entrando a corrente e a gente chega a um potencial de menos 40 mV, a gente alcança o gatilho aqui para a gente ter o quê? A abertura dos canais de cálcio tipo L dependentes. São canais diferentes e eles são mais lentos. E a partir disso a gente começa a ter, né, uma entrada de cálcio e a célula ela vai despolarizando, ela vai ficando cada vez mais positiva. Até o momento que a gente tem o fechamento desses canais, a gente para, né, com a entrada de cálcio na célula e canais de potássio vão abrir e a gente começa a ter uma saída de potássio, que é justamente isso aí, justamente em conformidade com a diástole, né, e ele vai repolarizando, né, até chegar ao menos 60 para os canais de hiperpolarização abrir, a gente tem a formação da corrente Fanny e ficar girando nesse ciclo infinitamente. Quantas vezes nosso coração já não bateram até agora, né? Então a gente está nesse ciclo aí de forma infinita. Então, basicamente, é por isso que elas são marca-passos. Elas têm um menor limiar de repouso aí, como vocês podem ver, fora que ela ativa bem mais fácil, né, do que as outras células. Bom, e aí está explicado por que as células do nosso natrial são os nossos marca-passos, né? Ela que acabam batendo mais rápido. Vou explicar para vocês agora como é que funciona nas outras células, só a nível de curiosidade, né? O que acontece é que a gente vai ter um potencial de repouso de menos 90, como eu já falei para vocês. E aí o que é que vai acontecer? O nó sinatrial ele vai gerar um impulso, né? O trigger dessas células aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, a fase 0, ela vai ser induzida pelas células justamente do marca-passo. E aí o que é que vai acontecer? Canais de sódio dependentes vão abrir. A gente vai ter aí um rápido influxo de sódio. E a célula ela vai ficando menos negativa cada vez mais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na imagem aqui. Então a gente tem aqui a entrada de sódio, a célula começa aqui, ó, menos 90. Ela vai ficando menos negativa até que chega um momento aqui que a gente vai ter são ativados, né, os canais de potássio dependentes de voltagem. E aí a gente estava tendo uma entrada de sódio, a gente começa a ter uma saída de potássio. Então isso deveria fazer com que a gente venha aqui que tem um platôzinho, né? Isso deveria fazer a célula cair com tudo, porque a gente não está tendo mais entrada de sódio. Mas o que é que acontece? A gente tem um platô porque
células de cálcio estão abertas nesse momento, justamente para segurar ali um pouquinho a contração. Então vai chegar um momento que esses canais de cálcio eles se fecham, a gente só tem um efluxo do potássio, e aí a gente vai voltar à linha de base de mais ou menos 90 milivolts, né? Então é basicamente assim que funciona. A gente tem a nossa corrente engraçada reestimulando ali as células do marca-passo, e o nosso sinatrial ele pega e manda o gatilho que a gente necessita para essas células aqui abrirem esses canais de sódio e a gente poder ter esse fluxo aqui das células do resto do coração, né? Bom, e aqui eu já expliquei para vocês, né? Então, quando o nosso nó sinatrial ele perde o controle para algum outro local do coração, a gente tem essa diminuição aí da frequência cardíaca do coração. Então é basicamente isso. Quando a gente vê um paciente bradicárdico, foi porque por algum momento ele perdeu ali o nosso sinatrial, deixou de ser o marca-passo do coração naquele momento, por algum motivo que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, aqui basicamente resume o que eu acabei de conversar, né? A gente tem aí o nosso sinatrial como marca-passo do coração. Então, a gente vai ter aí a despolarização, né, desse nosso sinatrial. A gente vai ter a geração de elétrica, né? Aí ela vai pegar o nosso sinatrial, vai gerar um impulso, ele vai pegar as vias aqui internodais que ficam dentro do... Eu estou apontando com o dedo, mas não funciona, né? É para apontar aqui com o mouse. Ele vai pegar aqui as vias intranodais, aqui, infranodais dentro do átrio, para chegar aqui no átrio ventricular, e vai pegar aqui pelo feixe de Rich, vai seguir pelas fibras de Purkinje e a gente vai contrair o coração. Basicamente isso daí que a gente tá explicando aqui. Outro ponto importante de explicar é a velocidade com que esse impulso ele vai passar, né? Vai percorrer aqui o músculo cardíaco. Se vocês verem aqui, o músculo atrial, a gente vê que o impulso ele percorre a 0,5 metros por segundo, então rapidamente ele contrai. E aqui a gente vê um negócio que é basicamente genial no corpo da gente, porque ele é realmente muito rápido. Então, se ele é tão rápido assim, se a gente fosse parar para pensar, por que o nosso átrio não contrai no mesmo momento que o nosso ventrículo? Justamente por causa do nosso nó átrio ventricular. Vocês podem ver aqui que a função do nó átrio ventricular é justamente segurar esse impulso. Ele vai correr aqui mais devagar. Então, é por esse motivo aqui, ele percorre essa região bem mais devagar. Ele percorre 10 vezes mais devagar do que aqui no músculo atrial. Então, ele segura para dar tempo do átrio contrair, a gente ter a passagem de sangue do átrio para o ventrículo, a gente enche o ventrículo de sangue, e aí, por causa dessa diferença de tempo aqui, a gente consegue encher, e aí sim, depois a gente chega no feixe de Ricci, a gente aumenta a velocidade com que essa corrente percorre aí para estar chegando no ventrículo, né? Então é basicamente, isso daí é outro ponto importante, porque se você parar para pensar, se o átrio contrair na mesma velocidade que o ventrículo, se eles contraírem na mesma hora, não vai dar tempo do ventrículo encher e a gente vai ter um colapso. Isso seria incompatível com a vida. Então, a gente tem aí esse nó atrioventricular com essa função principal de fazer esse atraso, que é uma função bastante importante. Dito isso, eu acredito que a gente está preparado para vir aqui para as bradiarritmias, certo? Então, bradiarritmias como um todo, falando agora um pouquinho do quadro clínico, ela pode ser assintomática ou pode ser sintomática. A bradiarritmia patológica, como eu já expliquei, em geral ela vai ser sintomática, a não ser em determinados casos. Quais são os sintomas que uma bradiarritmia pode causar, né? A gente tem 4 principais sintomas que a gente tem que estar atento. A gente tem o rebaixamento do nível de consciência, a dispneia, a dor torácica. Aí eu falei, rebaixamento do nível de consciência, dor torácica, dispneia e o rebaixamento da pressão arterial. A gente também pode ter uma pré-síncope,
E aí, demais variados, né, sintomas de uma má oxigenação no corpo. A gente pode ter um paciente que, se a gente for examinar, a gente vai ver um tempo de enchimento capilar reduzido, enfim, a gente vai ver uma instabilidade hemodinâmica, caso os batimentos eles não estejam conseguindo suprir as necessidades dos órgãos, né? Se não está chegando oxigênio suficiente no coração, o que é que ele faz? Ele apaga. O paciente começa a ficar tonto, o paciente começa a querer desmaiar. Se não está chegando oxigênio nas coronárias, a gente tem isquemia, o coração vai doer. Se o sangue não está conseguindo entrar no coração para chegar no ventrículo, a gente vai ter ali um aumento do sangue lá no pulmão. Então a gente vai começar a ter essa dispneia, uma dificuldade de respirar, porque a gente está tendo um aumento do volume sanguíneo no coração, como acontece na IC. E aí, ok. E a gente pode também não ter nada, mas a gente vai classificar a bradiarritmia como uma patologia quando a gente tem essa sintomatologia, a não ser em alguns outros ritmos que eu vou explicar daqui a pouco. Então vamos partir para o fluxograma agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, pedir um eletro. Esse paciente chegou lá no departamento de emergência, já roda um eletro, colhe a história, começa a conversar, vê se tem algum sinal de instabilidade hemodinâmica, dá uma olhada no eletro. Primeira coisa que a gente vai olhar é o PR. A gente vai ver se o PR é maior do que 200 milissegundos. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de explicar uma classificação. Não, antes de explicar essa classificação, vou falar aqui para vocês. Então, o PR ele é maior do que 200 milissegundos? Se sim, a gente vai olhar se o PR é constante ou não. Se o PR for constante, a gente está diante de um BAV de primeiro grau. Se a gente tiver um PR, lembrando que o que é PR? No eletrocardiograma, PR vai ser justamente a quantidade de milissegundos entre a onda P, entre o pico da onda P, né, e ali o pico do complexo QRS. 200 milissegundos seria aí o equivalente a 5 quadradinhos. Cada quadradinho 40 milissegundos. Então, se a gente tem mais do que 5 quadradinhos, a gente está aí diante de alguma dessas condições aqui, né? Então, se a gente tiver um PR constante, vamos supor, a gente tem aí um PR de 240 milissegundos. Todo PR é 240 milissegundos? Sim, a gente está diante de um BAV de primeiro grau, é uma condição benigna, mais tranquila. Inclusive, pessoas, atletas que correm muito, que fizeram muito esforço físico, agora não é um atleta de fazer uma caminhada 30 minutos por dia, né? É um atleta realmente atleta, que corre diariamente alguns quilômetros por dia. É comum que ele tenha o coração nesse ritmo, não é algo patológico, não vai gerar nenhum problema para ele. Se o PR for dessa forma e tal, a gente vai olhar se ele é constante. Se ele não for constante, a gente olha a onda P. Se a gente não tem onda P, aqui ficou trocado, pessoal. Aqui está trocado. O não é aqui embaixo, o sim é aqui em cima. Deixa eu ver. Não tem como. Depois eu vou ajeitar isso daqui. Eu vou ajeitar aqui agora, na verdade. Desculpa aí. Se a gente não tem, ó, tá certo isso aqui. Se a gente não tem ausência de onda P, a gente está diante de um MOBITS tipo 1, que seria um BAV de segundo grau tipo 1. Daqui a pouco eu vou mostrar os elétrons para vocês, então vocês não precisam ficar preocupados, caso vocês não estejam conseguindo visualizar apenas com a descrição do que eu estou falando. Mas se vocês tiverem a ausência de onda P, a gente está falando aí de um bloqueio sinoatrial tipo 2. Então, pessoal, a gente vai ter aí, já está dando para entender, a gente vai ter alguns bloqueios atrioventriculares, a gente também pode ter bloqueios sinoatriais, a gente pode ter uma bradicardia sinusal, a gente pode ter uma bradicardia juncional. Já que eu já citei sobre os bloqueios atrioventriculares, a gente vai ter 4 tipos de bloqueios. A gente vai ter 3 tipos de bloqueios atrioventriculares, mas o tipo 2 a gente vai ter 2 subdivisões. Então a gente vai ter o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, a gente vai ter o bloqueio atrioventricular de segundo grau, que se divide em MOPTIS tipo 1 e MOPTIS tipo 2. E a gente vai ter o bloqueio de terceiro grau, também conhecido como BAVT. É mais conhecido por essa forma.
Dito isso, a gente também tem aí bloqueios sinoatriais, que segue a mesma sequência. A gente tem um bloqueio sinoatrial de primeiro grau, a gente tem um bloqueio sinoatrial de segundo grau, que se divide em dois tipos, e a gente tem um de terceiro grau. A lógica deles é a mesma, só que enquanto a gente tem no BAV a alteração no complexo QRS, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, no bloqueio sinatrial a gente vai ter a alteração na onda P. Só que a lógica é a mesma, só que acaba que a gente não consegue ver isso no eletro, a gente só consegue ver isso no exame eletrofisiológico. E no eletrocardiograma, o único que a gente consegue ver, o eletrocardiograma ali no tecido, que é feito aqui por cima, é o sinoatrial tipo 2. Então é o único que eu coloquei aí, que é o único que vocês vão conseguir identificar, que é identificado dessa forma aqui, seguindo essa parte aqui do fluxograma. Vocês podem anotar, pausar, enfim, para não esquecer. Certo? Se o PR ele não for maior do que 200 milissegundos, a gente vai fazer a próxima pergunta. O ritmo é sinusal? Se sim, a gente está diante de uma bradicardia sinusal. Se não, a gente vai ver, tem ausência de onda P? Se tem ausência de onda P, bradicardia juncional. Se não, a gente vai ver a alteração de 1 para 1 para o QRS. A alteração da quantidade de onda P para o QRS é de 1 para 1, a gente tem a cada uma onda P, a gente tem a bradicardia, né? A bradiarritmia, eu vou deixar até aqui, eu vou ter essa alteração aqui, vou dizer. É de 1 para 1 o P com QRS. Não, tem que deixar a alteração, senão vai ficar sem lógica o que eu falei. Se não, se a gente não tem essa alteração, o que é que eu estou querendo dizer com essa pergunta aqui? A gente vai ter, mas a gente tem uma alteração no QRS, ela não é de 1 para 1. Se ela for de 1 para 1, a gente vai estar diante de uma bradicardia atrial. Se ela não for de 1 para 1, a gente vai ter essas três possibilidades aqui. A gente ou vai ter uma falha total, a gente não vai enxergar QRS, a gente vai estar dentro do BAVT, que é o BAV de terceiro grau, ou a gente vai ter uma onda P a cada mais do que 2 complexos QRS, a gente vai estar num bloqueio de alto grau, ou então a gente vai ter uma onda P para cada 2 QRS, a gente vai estar diante de um bloqueio 2 para 1. Além disso, a gente também tem o MOPTIS tipo 2. E o que é o MOPTIS tipo 2? É quando a gente vem tendo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui a bradicardia atrial, eu vou aproveitar para mostrar aqui dentro. Que a gente acabou de conversar. Bom, foi que a gente conversou, né? Aqui é do P para o R. Então vamos contar aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Fica mais fácil da gente conseguir contar. Vamos subir aqui, ó. Se a gente for contar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8. Então a gente tem aqui 400 milissegundos, né? Do P para o R. Vamos contar aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente está diante aqui de um BAV de primeiro grau. Quando a gente vem para cá, a gente está aqui diante, ó, de um BAV de primeiro grau do tipo 1. O que é que acontece? A gente tem aqui um PR. Se você for prestar atenção, vamos contar. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aumentou. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quer dizer que o nosso PR ele vai aumentando gradativamente até que... Cadê o QRS? O QRS falhou. Esse é o nosso BAV de primeiro grau. E aí, segundo o BAV de primeiro grau, não, BAV de segundo grau tipo 1. Seguindo a mesma lógica lá para o sinoatrial, aconteceria isso com a onda P. A gente teria que ir aumentando e tal, teria só o QRS, não teria a onda P.
Quando a gente vem aqui para o MOPS tipo 2, a gente vê que, primeiro, a gente não tem o aumento do PR. A gente olha o PR aqui, quanto dá? 1, 2, 3, 4, 200 milissegundos. Tá ok. A gente vem aqui que ele é igual, tá? Ele não variou, mas pô, sumiu aqui. Cadê nosso QRS? Ele não vem. A gente tem um PR igual. A gente não tem, né? A gente, em geral, vem vindo com 1 para 1. Só que em algum momento ele some. A gente tem uma ausência do QRS. Do nada, ele vai e some. Esse aqui seria o BAV de segundo grau tipo 2, que é o MOPS tipo 2. E aqui é aquele bloqueio alto, né? Vocês podem ver aqui, a gente também não tem um PR alargado, mas a gente vem aqui, ó. Uma onda P, um QRS, uma onda P. Uma onda P, um QRS, uma onda P. Então, para cada duas ondas P, a gente tem um QRS. Então, esse é um bloqueio 2 para 1. E aí, isso pode acontecer 3 onda P, um QRS, 4 onda P, um QRS. Quanto mais perigoso é. E aqui a gente tem, né, o BAVT. A gente procura aqui, a gente não tem QRS. É só onda P aí, uma QRS perdida. Esse aqui é o BAVT, que é a falência total. E aí, ok. Dentro disso daí, a gente vai ter uma classificação, que essa classificação, ela vai justamente falar sobre esse risco. Então, a gente tem aí uma classificação entre as bradiarritmias supra-iacianas e infra-iacianas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o controle do coração, ele fugiu, né, do nosso natrial, mas ele pode estar ou acima ou abaixo dessa região aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é a região de Rich. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês aqui, que é aqui, essa região de Rich. Então, se a gente está acima daqui, nessa região aqui, a gente tem uma bradiarritmia supra-iaciana, que é mais de boa, ela é menos mal. Se a gente tem uma infra-iaciana, a gente diz que o paciente tem um ritmo maligno. Aqui não importa, o paciente pode estar assintomático como for, é um ritmo maligno, a gente diz que esse paciente ele tem um risco de ter uma parada e morrer ali na hora, e não na hora em si, mas daqui a 2, 3 horas, ele pode estar assintomático agora, mas daqui a 2, 3 horas a gente não sabe. Como também não pode ter nada, vinha ter 1 a 2 dias, mas enfim, é um paciente que a gente diz que está com patologia. Mas se a gente tem uma supra-iaciana, a gente só vai considerar se o paciente ele tiver sintomático. E aí, quais são as supra-iacianas? As supra-iacianas é o BAV de primeiro grau, é o MOPS tipo 1, é a sinoatrial tipo 2, é a bradicardia sinusal, é a bradicardia juncional, é a bradicardia atrial. As infra-iacianas é o BAVT, o bloqueio de alto grau, o bloqueio do 2 para 1 e o MOPS tipo 2. Pronto. A partir daí, a gente já entendeu. A gente entendeu o que é uma bradiarritmia, a diferença de uma bradiarritmia para uma bradicardia. A gente entendeu o processo elétrico, entendeu a fisiopatologia e aprendeu qual é a lógica que a gente tem que ter para diagnosticar ali, baseado no nosso eletrocardiograma. E a gente também entendeu o quadro clínico. O que é que a gente vai fazer com esse paciente? Assim que ele chegar, eu já falei, a gente vai solicitar um eletro e vai avaliar isso. Em seguida, a gente vai ter que avaliar qual é a possível causa desse paciente. Vocês têm que entender que a bradiarritmia, ela talvez não seja a doença. Ela talvez esteja ocorrendo por causa de um determinado problema, talvez uma sepse esteja causando essa bradicardia. E o tratamento da bradicardia pela sepse é o tratamento da sepse. Talvez seja uma intoxicação medicamentosa, o paciente se intoxicou com beta-bloqueador, tomou uma dose aumentada de beta-bloqueador, às vezes nem é uma intoxicação, às vezes é um paciente que teve a dose mudada recentemente, é um paciente que tenha uma insuficiência cardíaca e teve a dose do beta-bloqueador aumentada e por causa disso ele está gerando uma bradicardia. E inclusive ele pode ficar sintomático devido a essa bradicardia, mas ele em geral ele vai
cursar com um ritmo benigno. Então, ou mesmo com um ritmo maligno, o problema ele não está no coração. O problema ele está aí por uma causa que é resolvível. Então, nesses casos que a gente tem como resolver, a gente tem como tratar, que não é o coração, a gente vai tratar e liberar esse paciente para o acompanhamento com o cardiologista. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabelinha para a gente conversar mais sobre isso. Eu gostaria de conversar mais sobre algumas causas. Além disso, a gente pode ter também, eu já falei para vocês, o coração do atleta. Outra causa, na velhice, quando a gente vai passando a idade, né, a gente costuma ter um desgaste no nosso nó sinatrial. Então a gente pode ter uma doença chamada doença do nó sinatrial. Então, em pacientes mais idosos, especialmente mulheres acima de 60 anos, a gente pode ter esse acontecimento. E a gente também pode ter doenças estruturais. O paciente pode estar infartando. O paciente ele pode estar com algum distúrbio hidroeletrolítico. Enfim, são diversas causas. Então a gente tem que estar atento ao quadro geral desse paciente, colher a história, ver os medicamentos que ele faz uso de uso crônico, perguntar se ele não tomou algum medicamento a mais nesses últimos dias, perguntar sobre outros sintomas em si, ver se o paciente teve uma infecção, enfim, observar a PAM, ver tempo de enchimento capilar, solicitar hemograma, solicitar função renal, pode ser também, eu já falei, né? Pode ser um distúrbio hidroeletrolítico, pode ser algum problema renal, enfim. A gente tem aí N causas que podem sugerir uma bradiarritmia, né? Então a gente tem que investigar direitinho. Então, investigando direitinho e a gente bater o martelo, que é uma bradiarritmia, pelo um problema ali do coração, a gente vem aqui para nossa planilha das bradiarritmias para a gente aprender como é que a gente vai tratar. Então a gente tem aqui a diferença entre suprayacianas e infrayacianas. Vamos começar aqui pelas suprayacianas. For estável, suprayaciana, como eu falei, é de boa. Identifica a causa base e trata. Se não for uma causa de caráter emergencial, só manda aí para investigação ambulatorial com cardiologista. Que é sempre bom a pessoa fazer um check-up a partir de determinada idade, né? Se a gente está instável, mesmo na suprayaciana, a gente vai tratar. Primeiro passo, MOVE, que é MOVE, monitor, oxigênio se necessário, pegar 2 acessos venosos. A gente vai assegurar, então, como eu falei, a gente tem que assegurar que o ritmo do paciente é a causa da instabilidade. Os sintomas estão sendo gerados por causa da bradiarritmia? Se sim, beleza, a gente segue com o que eu estou falando aqui. Se não, a gente vai fazer o quê? Buscar a causa base, tratar. Quando a gente corrigir, em geral, a gente vai ter a correção também do ritmo alterado. Nessas daqui, a gente não precisa atuar, caso seja alguma outra causa diagnosticada. Um outro ponto importante que eu queria falar para vocês é que a gente pode fazer um teste. Isso aqui eu botei como tratamento, mas não é um tratamento em si. E sim é um teste. O teste da atropina é o seguinte: vocês vão fazer a atropina, 1 mg EV, pode repetir até 5 minutos, pode fazer isso até 3 vezes. Se o ritmo reverter, a gente está diante de uma bradiarritmia suprayaciana. Se ele não reverter, não é suprayaciana. A gente está diante de uma infrayaciana e a gente tem que passar para o que eu vou explicar daqui a pouco. Deixei aqui importante alguns antídotos. São intoxicações aí comuns que podem acontecer. A gente pode ter aí intoxicação por bloqueador de canal de cálcio. A gente pode ter intoxicação por beta-bloqueador ou por digoxina. São as três mais comuns aí. E aí a gente vai tratar dessa forma aqui, né? Gluconato de cálcio, aqui glucagon. Nessas duas primeiras aqui, caso a gente não tenha resolutibilidade com gluconato de cálcio ou glucagon, a gente pode usar insulina. Aqui, com a digoxina, a gente vai usar o anticorpo antidigoxina, né? E a quantidade vai variar dependendo da quantidade de digoxina ingerida. Cada ampola aí desse anticorpo neutraliza 0,5 mg. Caso a gente não tenha resolução, nenhuma dessas formas não seja aí uma causa reversível, a gente vai
Se a gente tiver num local que a gente tem a estrutura para fazer um marca-passo transcutâneo, a gente pede marca-passo transcutâneo e vai encaminhar esse paciente para um hospital com atenção terciária. Se a gente não tem marca-passo transcutâneo, a gente pode fazer adrenalina, dopamina, pedir a senha e manda esse paciente aí para um local com mais recurso, né? A aula de marca-passo transcutâneo eu ainda vou soltar, pessoal. Então, só a nível de conhecimento que a gente tem que fazer o marca-passo transcutâneo. Caso você não saiba como fazer, eu ainda vou explicar em uma outra aula. Bom, se a gente está aqui na bradiarritmia inferiaciana, se o ritmo é estável, não importa. Move. Monitor oxigênio, se necessário. Pega os acessos, já faz o marca-passo transcutâneo e pede senha. Caso não tenha marca-passo transcutâneo, a gente vai fazer esse passo daqui de baixo, que é a adrenalina com dopamina. Pronto. Por que isso aqui? Porque ele pode evoluir. Ele pode evoluir com alguma parada, alguma coisa. Esse paciente, muitas vezes aqui, ele vai precisar ficar com o marca-passo definitivo. Se não for uma causa reversível, ele em geral vai ficar com o marca-passo definitivo aí. Na UPA ou no lugar que você esteja atendendo, que tenha menos complexidade, se tiver o marca-passo transcutâneo, faz. Chegar no local com mais complexidade, eles vão fazer transvenoso e vão avaliar aí a necessidade de ter as indicações, né, para se fazer o definitivo. Bom, dito isso, se for um instável, a gente vai seguir, a gente vai segurar e tal. A gente não precisa fazer atropina. A gente já sabe que é uma inferiaciana. Se a gente tem um desses, a gente bateu o martelo numa desses ritmos aqui, a gente pode direto marca-passo transcutâneo solicitar a senha. A gente está falando aqui dos instáveis, né? Feito o marca-passo, solicitada a senha, a gente vai investigar o mais rápido possível. Isso aqui, pessoal, é depois disso daqui que a gente investiga. A gente vai investigar. Se for intoxicação medicamentosa, a gente segue isso daqui. Se for alguma causa reversível, a gente vai manejar, né? E aqui, olha, se a gente tiver uma reversão, a gente pode retirar o marca-passo, a gente pode cessar a adrenalina e a dopamina, e esse paciente vai seguir com continuidade ambulatorial. Se não for, pessoal, causa reversível, é pedir senha, esse paciente tem que ir para um local com hospital terciário, que ele vai ser feito o procedimento do marca-passo transcutâneo e avaliar a posterior necessidade de um marca-passo definitivo. E aí você provavelmente está com a dúvida, né, do marca-passo transcutâneo, como é que a gente faz, o que é isso e tal. A gente vai conversar numa próxima aula. Bom, pessoal, então aqui eu imagino que vocês já estejam sabendo identificar as bradiarritmias. Além disso, vocês já sabem também como é que elas funcionam no geral e já sabem manejar. Sempre se atentar às causas reversíveis. Se a gente tiver uma causa reversível numa supraciana, a conduta é tratar para a gente reverter dessa forma. Se for numa infra, não importa. A gente vai usar marca-passo de todo jeito, etc. Se a gente não tem uma causa irreversível na supra, a gente vai passar para o marca-passo transcutâneo, caso a gente tenha. Caso não tenha, lembrar que as drogas utilizadas são dopamina e adrenalina. 5 microgramas por minuto na adrenalina, dopamina 10 microgramas quilo por minuto. Então, pessoal, bradiarritmia é isso aí. Se tiver ficado alguma dúvida, só é deixar aí nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Então é isso aí, até a próxima aula.